Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aí eu tô de volta aqui e nessa semana a gente vai trabalhar com a álgebra. E qual que é o tópico da álgebra que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar nessa aula com grandezas diretamente proporcionais. A gente vai definir aqui o que é uma grandeza, a gente vai mostrar quando que ela é diretamente proporcional, a gente vai achar também qual que é essa proporção dela. A gente vai tentar aplicar ela no probleminha do cotidiano, probleminha do dia a dia, belezinha? Pois bem, vamos lá. O que seria uma grandeza diretamente proporcional, matematicamente dizendo? É o seguinte, se existem duas grandezas e elas estão relacionadas assim, a maneira que uma cresce, a outra cresce também. A maneira que uma baixa, a outra baixa também. Se isso acontece com uma certa proporção, a gente diz que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. A gente tem também que essa razão que acontece entre essas duas grandezas diretamente proporcionais, a gente tem que essa razão é uma constante, ela índice é uma constante, essa razão também ela é positiva, beleza? Então, o que a gente pode dizer além disso? A gente pode dizer também que a quantidade de uma grandeza diretamente proporcional, ela depende também da quantidade da outra grandeza que está associada a ela. Então, só para frisar aqui mais um pouco, o que é uma grandeza? Uma grandeza é algo que pode ser medido. Então, novamente, duas grandezas elas são ditas diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra. Se uma sobe, a outra tem que subir. Se uma desce, a outra também tem que descer. Isso daí que significa as duas grandezas serem diretamente proporcionais. E também, só ressaltando de novo, a proporcionalidade entre essas duas grandezas, ela pode acontecer da forma direta, que é a forma que a gente vai trabalhar nesse vídeo, nessa aula de hoje. Ela pode ser também trabalhada da forma inversa, que são aquelas que são ditas inversamente proporcionais. As inversas vai ficar para a semana 4 da programação do PET 5. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que ilustra o que seria uma grandeza diretamente proporcional. A gente tem que o automóvel ele está caminhando, ele está se movendo a 60 km por hora. E em um determinado período de tempo, né, passou lá e ele conseguiu percorrer 240 km por hora. Então, o que está afirmando nesse exemplo para a gente? Ele afirma que se esse automóvel estivesse correndo, movendo a uma velocidade de 100 km por hora, ele conseguiria percorrer agora, então, 480 km no fim do período de tempo. Então, o que isso significa para a gente? Isso quer dizer que a razão entre as grandezas dele está da seguinte forma: 60 está para 240, assim como 120 está para 480. Ou seja, na situação 1, ele movia 60 km por hora e percorreu 240 km. Já na situação 2, ele movia a 120 km por hora e percorreu 480 km. Ou seja, essa razão dessas grandezas está sobreposta assim: 60 sobre 240 é igual a 120 sobre 480, que dá uma razão ali de proporção de 0,25. Ou seja, a gente volta aqui no que dizia aqui, ó, fala que se a razão é diretamente proporcional, aqui fala que se a razão é diretamente proporcional, então uma varia de acordo com a outra. Se a velocidade subiu, também vai subir qual que é a distância percorrida. E aqui deu que a nossa constante, quando você efetua essa divisão, a nossa constante é 0,25. Então, quais que são os exemplos clássicos de grandezas que são diretamente proporcionais? Velocidade e distância, que foi mencionada aqui nesse exemplo, né? Está aqui a velocidade, está aqui a distância. À medida que a velocidade sobe, a distância também sobe. Isso daí classifica essas duas grandezas como grandezas diretamente proporcionais. E também outras grandezas é a gravidade e o peso. Isso daqui vocês vão estudar quando vocês estiverem no ensino médio, né? Em física, vocês vão ver que à medida que a gravidade sobe, o peso também sobe. Por que isso acontece? Porque uma grandeza está diretamente ligada, associada à outra. Então, o exemplo que eu trouxe para a gente resolver em vídeo hoje, como foi na aula passada, é o seguinte. A Companhia de Água lá do estado de São Paulo, a Sabesp, ela informa para a gente que um banho de ducha que dura 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. O que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai aplicar a grandeza diretamente proporcional na nossa vida, no cotidiano? Primeiro, a gente vai ver se realmente essa grandeza ela é diretamente proporcional. Depois de visto isso, a gente vai ver o que seria possível fazer para economizar a água, que é um dos fatores da grandeza que está sendo trabalhado nessa aula. Pois bem, eu vou ligar o vídeo aqui para a gente e já já eu volto.
Então, pessoal, voltando aqui, eu coloquei aqui no papel quais que são os dados que a gente tem. O único dado que a gente tem é o seguinte: 15 minutos de banho de ducha com registro meio aberto consome 135 litros de água. Então, vamos fazer o que a gente pode fazer. Vamos descobrir quanto que seria consumido em 5 minutos de banho. Como que a gente vai descobrir isso? Ó, de 15 minutos para 5 minutos, se dividiu aqui por 3. O mesmo vai ocorrer aqui do lado. Então, 135 dividido por 3 vai dar para a gente que consome 45 litros. Talvez alguém pode pensar assim, mas 5 minutos no banho é muito pouco. Então, vamos colocar o banho sendo de 10 minutos. Se o banho dura 10 minutos, o que aconteceu daqui para cá? Multiplicou-se o tempo por 2. O mesmo vai ocorrer aqui, já que a vazão da água é constante, a água que sai da ducha. Então, 45 vezes 2, 90 litros. O que a gente tem aqui, então? A gente tem que 5 está para 45, assim como 10 está para 90, assim como 15 está para 135 litros de água. E o que isso daqui dá para a gente? Isso aqui vai dar para a gente uma constante que ela é aproximadamente 0,11. Essa é a razão de proporção. Essa é a constante de proporção que a gente vai trabalhar. Mas então, mais ainda, eu fui olhar lá também no site da Sabesp e vi que o litro de água lá em São Paulo custa aproximadamente esse valorzinho aqui, ó, bem pequenininho. Por litro, cada paulistano paga isso. Pois então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar ver o que seria feito se uma pessoa que toma banho de 15 minutos reduzisse seu banho para 5. Pois bem, imagine assim a seguinte situação. Uma família de duas pessoas. Duas pessoas tomando um banho de 15 minutos cada. Quanto que essa pessoa consumiria por dia ou por mês? Por dia, duas pessoas por 15 minutos, gastaria então 135 vezes 2, daria 270 litros de água. 270 litros de água vezes esse valor, a gente tem que por dia seria pago aproximadamente 60 centavos. Isso aqui, o dia. Só que todo mundo sabe que conta de água no Brasil, em qualquer que seja o estado, não vem por dia, vem por mês. Então, quando a gente multiplica isso por 30, a gente tem que, por mês, só de banho, essa família vai pagar aproximadamente R$18,44. Um preço razoável. Mas a gente quer olhar agora, essa mesma família tomando um banho, agora, de 10 minutos. Então, de 10 minutos, a gente tem que é consumido 90 litros de água. Porém, a família é constituída por duas pessoas. Então, a gente vai dobrar esse volume de água. Então, passaria para 180 litros. 180 litros de água vezes o preço do litro, a gente chega no valor de aproximadamente 40 centavos, novamente, por dia. Só que a conta vem por mês, a gente multiplica pelos 30 dias no mês, a gente chega no valor de aproximadamente R$12,10, aproximadamente, 0,96, para ser mais exato. Aí, não satisfeito com o banho em 10 minutos, eles queriam ver quanto que eles gastariam se eles reduzissem o banho mais um pouco. Passasse o banho agora, as mesmas duas pessoas por banho, porém agora 5 minutos. Se no banho de 5 minutos cada um consome 45 litros de água, a gente tem então que os dois consumirão 90 litros de água. 90 litros de água vezes o preço do litro, a gente chega que daria aproximadamente 20 centavos por dia. Novamente, no mês, a gente chegaria que o consumo de água dos dois membros dessa família, só por banho, seria de aproximadamente R$6,05. Para ser mais exato, R$6,048. Só que aí ele quer, além dele olhar a diferença bruta, ele vai querer ver a diferença em percentual. Então a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo da aula passada. A diferença bruta é o seguinte: se em 15 minutos ele paga o equivalente a R$18,44, e se ele passar para 5 minutos, ele vai pagar apenas R$6,048, a diferença entre esses dois valores é de R$12,00 e quase 40 centavos.
essa é a diferença em reais, em real, né? Que ele vai pagar se ele reduzir o banho de 15 minutos para 5 minutos, correto? Além de economizar água, ele vai economizar no bolso. Então ele ajuda o planeta e ajuda o seu bolso. Só que ele não está satisfeito em olhar só no valor bruto, ele quer olhar em porcento. Porque na mente dessa família, em porcento vai dar uma ideia maior do consumo, da diferença dessa redução. O que a gente faz então? A gente entra para a nossa famosinha regra de 3. Se 18,44 está diretamente associado a 100%, que seria o consumo em 15 minutos, a gente quer saber então qual que é o percentual de 18,44 que 12,392 representa. Ou seja, 12,392 está associado diretamente a um X%. Então, né, a gente tem o quê? A gente tem que 18,44x é igual a 100 vezes 12,392. Correto? Agora a gente vai dividir aqui por 18,44 em ambos os lados dessa igualdade e vai isolar o x. Então, x para a gente, após efetuar essa multiplicação e dividi-la por 18,44, a gente tem que x é 67,2. Como a gente está trabalhando em percentual, né? X é 67,2. Ou seja, a redução de R$ 12,39 é o mesmo que falar que ele reduziu, quando ele reduz o tempo de banho de 15 minutos para 10, é o mesmo que você falar que ele está reduzindo o preço de 18,44 para 6,048, uma diferença de R$ 12,00 e quase 40 centavos. Essa diferença em percentual ela representa 67,2%. Ou seja, houve uma redução. Então, pessoal, voltando aqui para o vídeo, o que a gente pode concluir aqui? A gente pode, voltando aqui, a gente pode concluir ainda que as grandezas elas são diretamente proporcionais, isso é fato. As duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Perdão. Deixa eu voltar aqui, pessoal, só para eu olhar no olho de vocês. Aí, então, voltando aqui, a gente tem, de fato, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. A gente viu ali qual que é a razão de proporção delas, né? A razão de proporção dela foi de aproximadamente 0,11. A gente viu, então, que se ele reduz o tempo de banho, ele vai estar diretamente também reduzindo, além do consumo de água, ele vai estar reduzindo o preço da sua conta de água. Então, essas três grandezas, as três, né, estão diretamente associadas uma à outra. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E por que eu resolvi fazer esse exemplo que pega uma situação real? Porque aqui eu tenho para mim que a matemática ela é tão perfeita que você consegue encaixá-la no seu dia a dia, no seu cotidiano. E é isso que eu vou buscar fazer. Em todas as aulas minhas, todos os vídeos de exemplos que eu vou resolver, eu vou buscar encaixar o assunto que a gente vai estar trabalhando numa situação real. E é por isso que eu termino essa apresentação com a seguinte frase aqui, olha. A seguinte frase de uma educadora curitibana. Ela diz o seguinte: o conhecimento matemático deve necessariamente começar pela pergunta, pela inquietação, pela existência de problemas e pela curiosidade. E no processo de ensino-aprendizagem, é imprescindível que o ponto de partida sejam situações concretas da vida e do cotidiano. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que a matemática ela depende de dúvida. A gente tem que perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. A gente também tem que propor problemas que, nesse processo de ensino, a gente consiga manipular ele para tentar resolver ele e encaixá-lo no cotidiano, em situações concretas da vida. Isso que ela quis propor. Ela propondo isso, eu venho e faço o mesmo. Eu vou propor isso. Sempre ao final da minha apresentação, eu vou terminar com essa frase. E antes de terminar a apresentação com essa frase, eu vou sempre resolver um exercício ilustrado, um exercício concreto nas situações de vida, nas situações do dia a dia, do cotidiano da gente. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero ter esclarecido para vocês aí o que é a grandeza diretamente proporcional, como a gente encontra essa grandeza, e também, com o problema real, né, a gente se atentar um pouquinho. Vamos aí economizar água, vamos ajudar o planeta, vamos ajudar o bolso dos nossos pais, e é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.